A história da bioeletricidade remonta ao final do século XVIII, quando o médico italiano Luigi Galvani realizou seus famosos experimentos e observou as contrações musculares em pernas de sapo, induzidas pela ação de uma corrente elétrica, como podemos ver na figura. Mais tarde, surgiram indícios de que as células poderiam se locomover à ação de um campo elétrico externo. Como na época não tinha tecnologia de ponta, esse assunto resultou na falta de interesse por parte de biólogos e médicos. Por volta de 1937, o anatomista norte-americano Saxton Burr desenvolveu equipamentos sofisticados capazes de medir voltagens em sistemas biológicos na faixa de milivolts. E nesta videoaula iremos apresentar situações biológicas que envolvem a eletricidade. Todas as células funcionam como pilhas elétricas, porque existem uma diferença em potencial elétrico entre os meios intra- e extracelular, a qual pode ser modulada pelo estabelecimento de correntes elétricas através da membrana celular. O fenômeno de modulação DDP relativo à fisiologia das células são fundamentais para ações como contração muscular, processamento de informações pelos neurônios, transporte de substâncias nos túbulos renais e na mucosa do trato digestório. Logo, conclui-se que existe uma diferença de concentração de elétrons entre as faces interna e externa das membranas, sendo que uma das fases é o polo negativo, excesso de elétrons, e a outra é o polo positivo. Agora vamos aprender um pouco sobre potenciais bioelétricos. Coloca a imagem, diretor. Para começar, vamos falar um pouco de potencial de repouso e potencial de ação. Potencial de repouso é a diferença de potencial que existe através da membrana das células estáveis, como as nervosas e as musculares. E potencial de ação é um fenômeno das células estáveis e consiste numa rápida despolarização, seguida de repolarização. É a propagação brusca do potencial, ou seja, perturbação elétrica. É um mecanismo básico para a transmissão de informação no sistema nervoso e em todos os tipos de músculos. Uma perturbação mecânica, elétrica ou às vezes química faz com que alguns canais de sódio de uma pequena parte da membrana se abram. O íon de sódio entra na célula através dos canais de sódio abertos. A carga positiva que eles transmitem faz com que o interior da célula fique um pouco menos negativa. Quando a despolarização chega a um determinado valor limite, muito mais canais de sódio naquela área se abrem, mas o íon de sódio entram e ativam o potencial de ação. O potencial positivo em desenvolvimento da membrana faz com que os canais de potássio se abram. Os íons de potássio deixam as células através dos canais de potássio abertos. O movimento de íons de potássio positivos para o exterior da membrana faz com que o interior fique mais negativo e volte ao potencial de repouso da membrana. Quando o potencial de membrana volta para o valor de repouso, os canais de potássio se fecham e o íon de potássio não consegue mais deixar a célula. Agora, essa sequência de eventos ocorre em uma área local da membrana, mas essas mudanças são transmitidas para a próxima área da membrana e em seguida para outra e assim por diante. O ATP é um composto derivado de nucleotídeo, onde a adenina é a base e o açúcar é a ribose. O conjunto de adenina mais ribose é chamado adenosina. A união de adenosina
com 3 radicais fosfatos, irá formar a adenosina trifosfato, chamada também de ATP. O ATP é comum ser encontrado no citoplasma das células. Quando ocorre a liberação da energia na respiração aeróbica, essa energia liga o fosfato inorgânico Pi ao ADP, que irá gerar a adenosina trifosfato. Sempre que é necessário energia para a realização de qualquer trabalho na célula, ocorre a conversão de algumas moléculas de ATP em ADP mais Pi, e a energia que é liberada é utilizada pela célula. A recarga dos ADP ocorre toda vez que há liberação de energia na desmontagem da glicose. Isso ocorre na respiração aeróbica ou na fermentação. Agora vamos observar a animação. Esta animação irá demonstrar como o potencial de energia resultante de um gradiente de ADP e fosfato inorgânico, também conhecido como Pi, para sintetizar ATP. Este processo envolve um complexo enzimático chamado ATP sintetase. O gradiente e a energia de potencial criados são os aspectos chaves do mundo biológico. Um bom exemplo de uso de um gradiente ocorre na mitocôndria quando a ATP é sintetizada. A ATP é sintetizado pelo ATP sintetase, um grande complexo de proteína membranar. Aqui observamos a ATP sintetase junto com outras proteínas. Observe a grande diferença no número de íons de hidrogênio nos dois lados da membrana. Esta diferença é um íon de hidrogênio ou próton gradiente de concentração. A energia associada a esse gradiente é usada para sintetizar ATP a partir da ADP e Pi. Isso ocorre no complexo de ATP sintetase. Um íon de hidrogênio entra no complexo de ATP sintetase através de um espaço intermembranar, e um segundo íon de hidrogênio sai deixando o espaço na matriz. A parte superior do complexo de ATP sintetase gira quando o novo íon de hidrogênio entra. Uma vez que 3 prótons tenham entrado no espaço da matriz, a energia é suficiente no complexo para sintetizar a ATP. Dessa forma, a energia do gradiente de íons é usada para produzir ATP. Agora vamos ver o processo novamente. Veja como o próton entra na ATP sintetase e sai para o espaço da matriz, quando mais 3 íons de hidrogênio cruzam a membrana, e uma outra molécula de ATP é produzida. Nesse exemplo, o gradiente de íon de hidrogênio é grande o suficiente para produzir 6 moléculas de ATP. Observe como as moléculas de ATP restantes são sintetizadas. Os transportes ativos, eles são considerados processos ativos, pois eles necessitam de energia para as proteínas transportadoras, para elas moverem os solutos através da membrana. A energia liberada da hidrólise do ATP, ela irá alterar as proteínas transportadoras, assim elas irão bombear as substâncias através da membrana plasmática. As proteínas transportadoras geralmente são chamadas de bombas. Em razão dos íons específicos que desloca, elas vão ser chamadas de bombas de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio, ela é um processo de transporte, onde ela irá deslocar os íons de sódio de dentro para fora da célula, ao mesmo tempo em que ela vai deslocar os íons de potássio de fora para dentro da célula. Essa bomba de sódio funciona da seguinte forma. Vamos supor que existam 3 íons de sódio fixados no interior da proteína transportadora. Uma molécula de ATP será quebrada em ADP, assim gerando uma energia. Essa energia será utilizada para o transporte dos íons de sódio e potássio, tanto para dentro como para fora. Por último, a principal função dessa bomba é justamente controlar o volume das células. Sem essa bomba, as células iriam inchar até elas estourá-las. Agora iremos analisar a animação. A bomba de sódio e potássio é um mecanismo de transporte ativo que é impulsionado pela quebra de ATP e funciona por meio de uma série de alterações conformacionais na proteína transportadora. 3 íons de sódio se ligam ao lado citoplasmático da proteína, fazendo com que a proteína altere sua conformação. Na segunda conformação, a molécula se torna fosforilada, em detrimento da molécula de ATP.
A fosforilação induz uma alteração conformacional que transloca os 3 íons de sódio através da membrana. Nesta nova conformação, a proteína tem uma baixa afinidade com os íons de sódio. Com isso, eles se dissociam da proteína e são liberados no fluido extracelular. Além disso, esta nova conformação tem uma elevada afinidade com os íons de potássio. Então, eles se ligam ao lado extracelular da proteína e o fosfato anteriormente ligado agora se dissocia e a proteína volta à sua posição original, expondo os 2 íons de potássio ao citoplasma no interior da célula. Essa conformação tem uma baixa afinidade com os íons de potássio. Assim, os dois se dissociam da proteína e são liberados para o interior da célula.